Então, o título do ensino é Compreendendo, identificando aqueles que estão indo para o inferno. Na época, no tempo em que nós vivemos, não é muito difícil para identificar, porque quando acontece aquela pergunta, nenhum dos membros do altar levanta a sua mão. A pergunta é: quem está apto, quem está preparado, quem tem uma chance, uma oportunidade certa de entrar no inferno? Aí todo mundo baixa a mão, esconde. Ninguém, pode sentar ali na outra vida. Ninguém levanta a mão e diz: eu estou apto para ir ao inferno. Ninguém levanta. Eu estou preparado. Eu tenho uma chance muito grande de ir para o inferno. Ninguém levanta a mão para dizer isso. Mas essa é um entendimento de cada crente. Todo crente ele tem o entendimento de que ele está indo para o céu. Ele tem esse entendimento. Não, eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Mas o que ele não compreende é que esse é o que ele acha, essa é a visão dele, esse é o entendimento dele. Ele diz: eu estou indo para o céu. Não vamos discordar, e está certo que todos nós que estamos na igreja estamos querendo ir embora para a eternidade, estamos lutando para ir embora para a eternidade. Mas quando nós vimos na semana passada, ou foi na semana atrasada, o entendimento do Senhor Jesus com relação identificando aos que estão indo para o inferno, então nós vimos que a igreja vai entrar em peso no inferno. Você vai ver que a maioria dos cristãos da igreja estão indo para o inferno. Mas você pergunta para eles: se vocês não estão indo para o inferno, quem são os que estão indo para o inferno? Quem são? E eles apontam lá para fora: olha, o prostituto, o alcoólatra, os que estão nos bordéis, os que estão nos bares, os que estão usando droga ilícita, os que estão num nível altíssimo de pecado sexual lá no mundo, praticando todo tipo de imundícia, orgia. Você vai ver que eles falam que são esses que vivem praticando imoralidade, perversão sexual, abominação sexual, aqueles que estão atirando, matando, esfaqueando, roubando, são esses que a igreja identifica que estão indo para o inferno. Mas esse é o posicionamento do crente. É ele que tem esse posicionamento. Então você vai entender e vai descobrir um dia que há mais chance para aqueles que estão lá do que para aqueles que estão aqui. Porque muitos daqueles que estão aqui, essa própria palavra que o Senhor falou: se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. Essa própria palavra já fez com que seu coração se tornou uma barra de pedra, de tijolo forte, rígido, porque você ouve ela todo dia e não obedece. Aleluia, glória a Deus. Então nós vimos na semana passada qual é o posicionamento do Senhor Jesus sobre aqueles que estão indo para o inferno. Quem são eles? O Senhor Jesus, na semana atrasada, ele veio nos identificar quem são os que estão indo para o inferno. Aleluia. Vamos ler, vamos repetir lendo, para nós não perder o raciocínio, lendo Mateus capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7, ele diz respeito à descrença dos crentes que estão indo para o céu. Mateus capítulo 7, verso 3.
Mateus capítulo 7, verso 3 diz: E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho. Aleluia. Depois tem meio mais forte, mas tá bom. Aleluia. E porque tu, ó igreja, percebes somente. E porque tu percebe o cisco, o pequeníssimo, humildinho, minúsculo cisco que está no olho do teu irmão, então tu não vê a vigota. Como é que é o nome daquela madeira que dá? O manco que está no teu olho. Uma madeira muito grande que está no teu olho. Essa é a visão da igreja. A igreja olha, não, são aqueles lá que estão indo. Nós não. Nós raciocinando, um raciocínio simples, nós vamos compreender profundamente. E é claro, o Senhor sabe que todos nós que estamos na igreja porque temos desejo de chegar ao céu. Nós temos os desejos de chegar ao céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, glória a Deus. Aleluia. Então nós enxergamos o pequeníssimo, humildinho cisco que está no olho do mundo e não olhando para a trave que está na igreja. E não olhamos para a trave que está na igreja. Aleluia. Vamos ver o verso 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma vigota no teu próprio olho. Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do teu olho, do olho do seu irmão. Perdão. Aleluia. Aleluia. Então veja só, como que o Senhor Jesus classifica esse tipo de pessoa da igreja? Porque veja que quando nós fizemos a pergunta aqui, quem são os que estão aptos, que estão capacitados para ir para o inferno? Todo mundo olhou para mim com o olho regalado e ninguém levantou a mão. Então veio a segunda pergunta: se vocês não estão indo para o inferno, então quem são os que estão indo? Então o irmão levantou a mão e falou: aqueles que praticam isso, que faz aquilo. Então é esse o nosso olhar dos que estamos aqui de dentro, que acreditamos que estamos indo para o céu. Esse é o nosso objetivo. Mas nós temos que entender que o Senhor quer identificar em nós quais são os que estão indo para o inferno, para que nós podemos fazer uma autoanálise profunda, entrar em um profundo arrependimento e nos separar das coisas do mundo. Porque o arrependimento está querendo nos dar uma chance aqui, uma chance palpável. O que ele falou? Que são muitos chamados e poucos escolhidos. Nós vimos isso no culto passado. Isso significa, povo abençoado, que muitos dos passagens ele diz, o caminho largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos. Quando ele está falando caminho largo é o que conduz à perdição, e são muitos os que seguem por esse caminho, ele está falando para a igreja.
Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o mundo. Ele está falando para a igreja. Quer dizer, ele está dizendo que a igreja estão andando no caminho largo. Estão andando a passo largo ao inferno. Mas ele diz: estreito e apertado é o que conduz na vida, e são poucos. Uau! Porque aqui mora a falha da igreja, a grande falha que a igreja tem. E qual que é a falha dela? Porque você não tira a viga. E nós vamos entender algo muito importante. Vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 47. O Senhor chama de hipócritas. Quando o Senhor chama aqueles de hipócritas, Ele diz: hipócritas é justamente aqueles que conseguem enxergar o pequeníssimo fagulho no olho de alguém lá fora da igreja, mas não conseguem enxergar a monstruosa trave que está dentro da igreja. Então o Senhor dá uma repelão, dá uma exortação dizendo: primeiro tira a trave do teu olho para que você possa ajudar o seu irmão. Mas pelo contrário, o que a igreja está fazendo? Apontando o dedo lá para o mundo, dizendo: são eles que vão. Aleluia. E o servo que saiba a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Glória a Deus. Então o servo que se preparou, aleluia, pode ler de novo. O servo que saiba a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. É aqui que mora o maior segredo. É aqui nesse verso aqui que mora o maior segredo desse estudo. Qual que é o maior segredo? A grande vigota que está no teu olho. Qual que é o maior segredo? Ele diz que o servo que sabe o quê? Ele sabe o quê? A vontade do seu Senhor. A vontade do seu Senhor. É aqui que mora a vigota. Porque aqueles que estão lá fora, eles não sabem qual que é a vontade do Senhor. Aqueles para quem tu aponta o dedo, ele não sabe qual que é a vontade do seu Senhor. É aqui que mora o segredo da condenação em alto nível daqueles que estão dentro da igreja. Porque eles estão vendo os aleijados andando, eles estão vendo os cegos enxergando, eles estão vendo os surdos ouvindo, eles estão vendo os mudos falando, eles estão vendo as colunas vertebrais sendo consertadas pelo Senhor, eles estão vendo os milagres que a medicina não pode fazer, o HIV/AIDS sendo deletado, o câncer sendo deletado, e ainda assim eles são incrédulos. Eles conseguem enxergar o pequeníssimo cisco do olho do outro, mas não vê a trave. Eles têm a instrução do alto, eles têm a graça, ou seja, a igreja tem a instrução, a igreja tem a graça, a igreja tem o poder, a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem Jesus, a igreja tem o Pai, a igreja tem a instrução da salvação perfeita nesse santo ministério. Não tem falha, somos nós os falhos. Quando olhamos para essa instrução, nós mesmos nos envergonhamos, porque somos falhos, nós mesmos. Então a igreja tem toda a instrução e ela consegue enxergar o pequeníssimo cisco no olho do mundo, que não tem a trave que está no olho da igreja. O mundo não tem essa instrução.
Quando ele falou, vá e prega o evangelho, ide para o mundo, tira eles da situação, tira da escuridão, ilumina a luz de Cristo para eles. Então, quando ele falou isso para nós, ele não falou para nós apontar o dedo para ele dizer, são aqueles que estão indo para o inferno. Não são eles não estão indo para o inferno. É sua missão. Quando o Senhor Jesus falou para aquela mulher, para aquele mestre dele, falou assim para ele, eu quero lhe propor uma situação. E ele disse, diga mestre, eu vou responder. Ele disse, havia duas pessoas, uma devia 500, outra devia 50, e eles foram diante do rei. E a que devia 500 se humilhou junto com a que devia 50 diante do rei. Então o rei olhou para o que devia 50 e a perdoou, e olhou para o outro e também a perdoou os dois pela dívida. A dívida é impagável, não tem como pagar. Ele perguntou, qual foi dos dois que ele mais amou? E então o mestre da lei ficou ali pensando e falou, eu creio que ele deve ter amado aquele que devia mais, porque a dívida era maior. Então ele falou, falaste acertadamente. Aqueles que estão lá no mundo são os assassinos, prostitutos, os maconheiros, drogados, os pervertidos sexualmente. Eles, se arrepender, muito mais amor vai ser dado a eles do que aqueles que se põem em um nível de que acha que está em santidade. Porque tem pouco pecado, aonde pouco pecou, houve pouco amor. Aonde muito pecou, o amor superabundou. Então, por isso que o Senhor diz, eu pego aquele que lá não é nada e transformo em pastor aqui. São justamente o cisco no olho da igreja. A trave no olho da igreja, que a igreja enxerga só ela com uma posição de que está subindo para o céu, e ela não sabe, quando o Senhor disse para ela, que são poucos os que vão entrar. Aleluia. Aleluia. Então nós vimos essa grande trave. Porque a palavra diz. Verso 48. Verso 48. Mas o que não sabia e fez as coisas dignas de açoite será castigado com poucos açoites, porque a quem que é muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Aleluia. Que boa palavra. Que boa palavra. Porque a palavra diz. Aleluia, glória a Deus. Não abrimos a boca para dizer quem vai entrar no céu, nem quem vai ao inferno. Não sabe. Só pertence ao Pai Celestial. Identificando aqueles que estão indo para o inferno. Quem vai e quem não vai. Só ele que sabe. Não, o ser humano não pode abrir a boca e dizer é fulano, é ciclano, é ciclano. Isso é verdade. Nós estamos só mostrando as características dos que estão indo para o inferno. E quem está falando é a própria palavra. Aleluia. Por isso que nós pedimos por isso que nós pedimos o quê? Nós pedimos a orientação do Senhor Jesus. É Ele que está nos orientando. Glória a Deus. Em Apocalipse, só dando uma recapitulada, Apocalipse 21, verso 8. Glória a Deus. Apocalipse 21, verso 8. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aí nós já começamos a ver qual que é esse é o Senhor Jesus falando. Não é o achismo da igreja. Nós achamos que estamos indo para o céu. Deus está falando a absoluta e perfeita palavra em um nível
que não tem erro e nem oscilação. Então o Senhor está falando aqui quem são os que estão indo para o inferno. Ele está identificando. Isso ele está fazendo com que? Para que você possa perceber aonde você está e você possa se arrepender, porque o arrebatamento não aconteceu. Você possa se arrepender. Aleluia. Então ele diz: mas os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então o Senhor está identificando aqui quem são os que estão indo para o inferno. Ele está dizendo que você que é crente e que foi covarde, não pregou o Evangelho com fidelidade, com força, com amor, com veemência, com coragem. Você que não pregou o Evangelho por timidez, você que na hora da perseguição o coração enfraqueceu e fugiu, você que na hora de um ataque, de uma pequena palavra que lançaram contra você, você desistiu. Você não ficou de pé por Cristo. Você não ficou de pé para combater pelo Senhor. E o Senhor contava com você. Então o Senhor contava com você. Esses são os covardes. Aqui na minha Bíblia e na de cada um do que estão lendo aí, vai dizer que eles estão indo para o lago de fogo eterno. Jesus está identificando os que vão. Ele está dizendo: você ainda não foi. Você ainda não foi. Mas eu estou dizendo para você, se você não sair fora, você não se arrepender de ser um covarde, você vai esbarrar no lago de fogo. Aleluia. Assim como os incrédulos, os duvidosos, que são os incrédulos, cheio de confusão na mente, e ensina aquilo que não é certo, se apoia em as coisas do mundo, ensina o que é mundano. Aquilo que eles têm por verdade é um evangelho misturado, maligno, que o diabo implantou nesses últimos tempos. Ele está falando que esses, os incrédulos, porque é a confusão que traz incredulidade, esses milhões de palavras metidas na cabeça de uma só pessoa. Ele vai ali, ouve a palavra do outro, vai ali, ouve de outro, vai na internet de outro, vai no lugar de outro, vai no lugar de outro, vai no lugar de outro, de outro, e ele não sabe, ele está ouvindo a voz da confusão. Em Mateus 25, verso 6 diz: e à meia-noite ouve-se um grito. Só falou em uma voz ali, não falou em duas. Então ele está falando, é a voz do Senhor. Quer dizer, o meu povo conhece a minha voz. Você acha mesmo que é o Senhor que está falando nesse milhão de confusão na tua cabeça e na tua mente, que trouxe a incredulidade para a terra hoje? Nunca foi o diabo, Satanás, que ele que é o pai da mentira, ele que é o pai do engano e da confusão. Foi ele que fez isso, como ele plantou lá no Éden. Hoje todo mundo está comendo desse fruto e dessa árvore maligna, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão comendo conhecimento como se bebe água, para cada dia querer se exaltar mais. Sabe quais são os frutos desse alimento? Exaltação, soberba, altivez. Querem se tornar os homens do show gospel, as mulheres do show gospel. Querem se tornar famosos. Esses são os frutos do conhecimento da árvore do bem e do mal. Esses são os frutos de se alimentar do conhecimento maligno. Porque o evangelho da cruz do sangue, ele te humilha, ele te abaixa, ele te ensina a rejeitar toda impiedade, toda malignidade. Aleluia.
Os depravados, eles estão indo para o inferno. Que pratica todo tipo de abominação. Nós vimos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que é um retrato dessa geração de hoje. O Senhor Jesus falou, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai acontecer aqui. É por isso que o nível do pecado sexual aumentou em alta escala na terra. O homossexualismo aumentou desenfreadamente na terra. Desenfreadamente. Então, a perversão, esse pecado, eles vão esbarrar no lago de fogo. O Senhor Jesus está querendo identificar para você quais são os pecados que Ele está dizendo que vai levar para que você possa se arrepender aqui e não cair lá. E não cair lá. Aleluia. Os assassinos, esses que estão dentro da igreja, que vivem praticando aborto, que vivem matando o crente em palavra. Então o Senhor Jesus disse que quando tu se irá, tu se enraivecer contra outra pessoa, você já é considerado assassino. Porque a raiva e o ódio de uma pessoa é que leva ele a assassinar ele. Ele, antes de tu praticar o ato, tu já é considerado. Assim como o pecado sexual, do mesmo jeito. Aleluia. Os que praticam feitiçaria, todo pecado de rebeldia. O que é rebeldia? Rebeldia é quando você conhece a vontade do Senhor e não pratica. E nós falamos isso agora, que é o tópico, o verso tópico. Ele disse, no verso, vamos ler novamente. Leia novamente, Lucas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 12:47. E o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade. Só até aí. O servo que sabia a vontade do Senhor e não se preparou e não fez em conformidade com a vontade, ele está incluído entre os rebeldes. E a partir do momento em que você deixa de fazer a vontade do Senhor, você está fazendo a do diabo, mesmo estando dentro da igreja. Você é um servo do inimigo e nem sabe, por causa da tua rebeldia, do coração duro. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor está identificando, porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Os idólatras é uma das coisas que eu mais tenho falado. Se tem uma coisa que a nossa geração não adora, eu não vou falar praticamente o que a nossa geração adora, porque são muitos ídolos. Mas uma das coisas que não adora é Deus. Você não adora Deus. Porque como que você adora Deus? Se você adorar a Deus, você obedecia os seus mandamentos na íntegra. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é com o corpo, com a vida, com o sacrifício. O sacrifício da obediência, da renúncia, de se apartar desse mundo, se consagrar a Deus. Essa é a verdadeira adoração, em que você vai se tornar luz, você vai ser portador de Cristo, você vai carregar a vida eterna, você vai levar luz aos corações das pessoas, você vai levar ânimo e esperança para cada um daqueles. Cada um daqueles que olham por nós, cada um daqueles que tocam no nosso caminho, nós temos que trazer para ele a luz de Cristo, o poder da esperança que está encravado dentro do nosso coração, o nível em que ele já nos elevou por causa da nossa obediência. Quanto mais você é obediente mais o nível da sua esperança cresce. Aleluia. Aleluia. E ele diz: todos os mentirosos. A igreja de hoje diz: não, é uma mentirinha branca, uma mentirinha do bem. Eu falei uma mentirinha para evitar um problema maior. A igreja diz isso. Quer dizer, ele diz assim: eu usei o diabo em vez de Cristo, porque com o diabo a facilidade é melhor. Quer dizer, eu não vou receber as consequências se eu falar uma mentira. Se eu enganar bem, eu vou sair ileso.
Só que ele esqueceu que tem um que tem os olhos de fogo que está vendo e anotando tudo. Então os crentes que são filhos do mentiroso vivem dentro da igreja. É aqui. E esses, eles estão sendo conduzidos para onde? Ao lago do fogo. Jesus está identificando aqueles que estão indo para o inferno. Ele não está dizendo que você foi, ele está dizendo, eu estou te dizendo as características para que, se você se encontrar aqui, você fuja, se arrependa, se aparte. Ele é o pai da mentira, não se firmou na verdade porque não tem nada de verdade em mim. E veja que o Senhor Jesus chamou de os filhos do diabo os próprios pastores daquela época. Quanto mais nos de hoje, que o nível de desvio é altíssimo, altíssimo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos pular para Gálatas 5,16. Isso. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Glória a Deus. Se você andar no Espírito, aleluia, andar no Espírito significa que todas as coisas do céu vai te atrair. Se você é uma pessoa nascida de novo, todas as coisas do céu vai te atrair. Então você vai ser atraído para Deus. Você vai ser atraído para a honrar a Deus. Você vai se santificar. Você vai se arrepender. Você vai se aproximar de Deus. Você vai se purificar. Você vai viver em retidão, em justiça, em submissão, em obediência. Vai ter um caráter reto, íntegro, limpo e perfeito. Quando você é nascido de novo, quando você vive no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Pode ser. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Solta aí. Agora, quando você vive na carne, você não consegue fazer as vontades do Espírito, porque é as coisas da carne que vai te atrair. Você ama as coisas do mundo. Você vive a cobiçar e a desejar, porque a carne, tua carne atrai essas coisas te atraem a tua carne. Isso significa porque você não é nascido de novo. Você se deixa iludir e se enganar por essa sedução das coisas que tem aqui nesse mundo. Você deixou sua carne se levar por isso. Você deixou tua carne te trapacear e enganar o teu próprio entendimento. Porque o entendimento, ele luta contra o entendimento da carne, dizendo, não é por aí. E você, não, mas se eu for por aqui, desviar assim, vai dar certo. Mas você já vai sabendo que está errado. Você já vai sabendo que você está andando no caminho errado. Então o que atrai a carne é as coisas da terra. Então você vive correndo e buscando desenfreadamente para tentar ter uma satisfação no coração. Ai, agora eu estou mais feliz. Ah, que alegria. Comprei uma bicicleta, comprei uma moto, comprei um carro, tenho uma casa. Isso te traz felicidade passageira para a carne. Por que você é atraído para a carne? Porque você não vive em espírito. Você não nasceu de novo. Identificando os que estão indo para o inferno. O Senhor está nos identificando os que estão indo para o inferno. Porque Ele diz em Gálatas 5:24: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Vamos ler Gálatas 5:17. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira,
porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar ao reino de Deus. Era somente 17. Aleluia. Então, povo abençoado, glória a Deus. Você vê que esses são os pecados que ele falou no final, que não vão. Ele não falou só esses pecados, que são aproximadamente 17, mas ele falou tudo quanto se parece. Tudo que qualquer coisa que você possa estar fazendo na sua vida, que começa a se parecer com algo relacionado a isso, fuja. Deus vai te dar um entendimento, o Espírito vai te dar um entendimento, você vai compreender que você está em perigo naquele momento. Fuja. 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 Aleluia. Aleluia. Então ele diz aqui, glória a Deus. Contudo, no verso 17, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Foi o que eu acabei de relatar. A carne pende para as coisas do mundo e o Espírito pende para as coisas do céu. Se você é nascido de novo, você vai ser atraído para Deus. Você vai ser atraído. Deus vai te atrair, Ele vai te agraciar. Ele vai ser uma atração poderosa. Por quê? Porque você já não alimenta a carne. Você já obedeceu ao Senhor. A obediência ao Senhor faz com que a carne morra. Porque a carne, quando para, um braço, um membro meu desse, quando para de fazer aquilo para que ele foi criado, então ele atrofia, ele endurece, ele fica duro, enrige, perde a função, não tem força. Então, quando você deixa de praticar o pecado da carne, ele vai perdendo suas forças, porque você vai praticando a justiça agora. E sem olhar para trás, seguindo um caminho. Então o pecado, mesmo que ele ainda esteja querendo lutar contra você, Deus vai te dar um poder forte para poder conseguir vencer. O autocontrole, um dos frutos mais poderosos do Espírito Santo. Glória a Deus. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. O verso 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estão subjugados pela lei. Aleluia. Aleluia. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que produzem os frutos do Espírito, não há nenhuma lei nesse mundo que é contra ele. Nenhuma. A não ser que seja uma lei criada pelo diabo através das autoridades, justamente em combate ao Evangelho. Que é o que vai acontecer nesse tempo presente, muito em breve. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verso 18 diz: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não são. Verso 19: as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual. Nós já falamos sobre isso hoje. Aqueles que nós estamos identificando, aqueles que estão indo para o inferno. A imoralidade sexual. E a imoralidade sexual fala sobre cobiça. Glória a Deus. Foi um dos temas falados hoje aqui. Então você vai descobrir que você está indo para o inferno se você é um imoral sexualmente, a menos que você se arrependa. É para isso que o sangue está à tua disposição hoje. Somente o poder do sangue pode nos trazer a pureza ao nosso coração. Porque ele diz: é o sangue que nos purifica de todo pecado. E o sangue é o arrependimento. Se você se arrepender genuinamente, muito seriamente, você vai atingir uma pureza espiritual poderosa, ao ponto de ser guiado e ser levado pelo Espírito, sem jamais se deixar levar pela carne. Aleluia. Aleluia. Segundo tópico: a impureza e a libertinagem.
Glória a Deus. Então aqueles que são impuros de caráter, todo libertino é uma pessoa impura de caráter, que vive numa impureza de caráter moral, perdeu os padrões e os bons costumes de viver uma vida santa e íntegra, de falar as palavras corretas, viver momentos certos, estar nos momentos, nos lugares perfeitos, falar o que é certo, viver o que fala e andar segundo os preceitos da vontade do Senhor. Então ele começa a falar errado, mentir, enganar, trapacear, falar palavrões, viver em ambientes que não deseja. Então esses são impuros de caráter, são libertinos. Resolveram desviar do padrão da lei e viver segundo as vontades da carne. Isso é libertinagem. Esses estão sendo identificados, os que estão indo para o inferno. É muito simples, mas no nível de atolo, no nível que a igreja atolou hoje no pecado, não é tão simples para ela sair de lá. Porque a igreja se tornou orgulhosa e soberba, é um dos pecados mais terrorosos de hoje. Ela não quer sair por orgulho, porque ela não quer ser mal vista, ela não quer ser separada dessa sociedade caída, ela não quer se separar dos crentes caídos, ela não quer viver uma vida santa, ela não quer viver uma vida íntegra. Ela, meus amigos vão falar de mim, minha família vai me mandar embora se eu... Ela não quer combater ao lado de Cristo. Se tornou uma pessoa tímida, se tornou uma pessoa covarde, se tornou uma pessoa retraída, recuada, e não entra na briga ao lado do Senhor. Aleluia. Idolatria. Eu nem preciso falar do que eu já falei, de que adorar o mundo de toda espécie, pai adorando filho, adorando esposa, esposa adorando marido, filho adorando pai e mãe, pessoas adorando emprego, adorando salário, adorando conta bancária, adorando chácara, adorando os lazeres. Mas o que acontece é que essas coisas, elas estão nos conduzindo ao inferno. Não tem adoradores de Cristo na terra. Então é isso que Deus veio trazer de novo. Ele veio identificar aonde nós estamos, aonde Ele quer que nós vejamos os nossos erros e fugimos dessa situação, porque estamos indo para o inferno. Aleluia. Então vem a feitiçaria, que é a mesma rebeldia, o ódio, pecado que está te conduzindo ao inferno, a menos que você se arrependa. O ódio, povo abençoado, o ódio é um pecado terrível, não vai passar na porta do céu. Muitos crentes não falam com o outro, muitos crentes são irados com o outro, odeia. Aleluia. Discórdia é um dos piores pecados da igreja, vou dizer para vocês. Por quê? Porque quando Deus fala na igreja, ninguém tem que meter a mão na conversa do Senhor. Quando o Senhor fala, você tem que ficar como? Calado e agradecer o Senhor, porque você teve o privilégio de ouvir a voz dele no seu ouvido. Mas você não vem para questionar. Você questiona, você combate, você briga. Essas são as características da igreja caída de hoje: questionadora, briguenta, contendeira. Aleluia. Identificando, o Senhor está identificando aqueles que estão indo para o inferno. Glória a Deus. Ciúmes, dentro da igreja mesmo, há ciúmes. Fulano está numa posição, os irmãos estão com ciúme porque fulano chegou ontem na igreja e Deus já colocou numa posição. Ciúme. Você ciúma por causa que fulano, Deus levantou fulano como um evangelista, como pastor auxiliar, como um bispo, e você fica com ciúme porque você está ali muitos dias e você não foi levantado. Aleluia. Ira. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. Egoísmo.
Egoísmo. Esse é um dos pecados mais terríveis também, povo abençoado. Você só pensa em você, você não pensa no corpo de Cristo, você não pensa naquelas almas que você estava apontando o dedo lá fora, aquelas que você compreende que elas que estão indo para o inferno, que são os ladrões, que são os roubadores, os prostitutos, os que vivem nos bordéis, os que vivem usando droga. Então você não pensa, você é egoísta, porque você aponta para lá. Você pensa em você, na sua família, você pensa em seu lar, você tranca sua porta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, vem dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com essas perversidades não herdarão o reino do céu. Não vou comentar tudo sobre tudo, porque o nosso tempo é muito curto. Aleluia. Nosso tempo é muito curto. Então vamos para Romanos 1,18. Romanos capítulo 1, verso 18, porque senão nosso tempo vai acabar. Glória a Deus. Nove e seis. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Você vê que os pastores suprimem a verdade pela perversidade. São os próprios pastores. Eles têm o conhecimento da verdade, mas eles suprimem a verdade por causa do pecado que há neles, por causa da perversidade que há no seu coração. Então você vai ver lá em Mateus 7, eles dizendo: mas eu fiz milagre em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele diz: vocês que são trabalhadores da carne, eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, são as pessoas que conhecem o caminho, andam no caminho, não andam no caminho e nem deixam ninguém caminhar. Glória a Deus. Romanos 19 e 20. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que em Romanos capítulo 1, verso 19, o Senhor está dizendo isso para você, que Ele te deu a capacidade no coração de compreender quando você foi nascido de novo, quando você é nascido de novo. E quando você tem essa capacidade de compreender quando você é nascido de novo, você começa a honrar Deus e viver em santidade. Ele te deu uma capacidade muito poderosa. Por causa de quê? Através da instrução, através do conhecimento. Deus, Ele te trouxe essa capacidade, esse poder. Ele te revelou para ti. Então todos nós temos essa capacidade. Todos aqueles que foram nascidos de novo. Aleluia. Então ele diz: porquanto Deus, do que se pode conhecer, foi manifesto. Quer dizer, cada um de nós foi manifesto a presença do Senhor para nós. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Romanos 2, versos 6 e 8. Glória a Deus. O qual retribuirá a cada homem segundo seus atos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e imortalidade.
mas indignação e ira aos que são contenciosos. Aleluia. Solta aí. Então Deus vai retribuir cada um segundo o quê? Seus atos. Segundo suas vontades, suas práticas, suas obras. Então, povo abençoado, a primeira pergunta: você vive buscando os interesses do Senhor? Você vive buscando os interesses do Senhor? Ou você vive buscando os seus próprios interesses? Aleluia. Aleluia. Então o julgamento vem, onde Ele vai julgar segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios atos. Ou será que nós somos egoístas para buscar e olhar só por nós mesmos? E não segundo a vontade daqueles que... A vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor nós chamamos nós de um corpo. Ele diz em João 1,7. João 1,7 ele fala da união, que somente pela união que vem o sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ver, povo abençoado. Vamos ler Mateus 25, 41. Nós estamos identificando aqueles que estão indo para o inferno. Glória a Deus. Então quando você conhece o Senhor, quando você identifica que você é nascido de novo, porque o Senhor te deu o poder de identificar no teu coração que você é nascido de novo, você se torna reverente, submisso, você se torna santo, limpo, íntegro, justo diante do Senhor. E não busca mais os seus próprios interesses, mas os interesses de Deus, os interesses de Jesus, os interesses do Cordeiro, os interesses do Pai, os interesses do Espírito Santo. Aleluia. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Continua. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Então você vai compreender que um dia, quando alguém te pediu um prato de comida, você vai entender que quando você negou, você estava a caminho, a passo largo para o inferno. Você está vendo que o Senhor está identificando aqueles que estão indo para o inferno aqui. Ele está dizendo: eu tive fome e você não me deste comer. Quantas vezes você saiu na rua e levou um dinheiro e comprou um suco e um salgado e deu para alguém que estava passando fome? Quantas vezes você fez isso? E quantas pessoas te pediu um prato de comida e você olhou para o seu prato e falou: só tenho o meu, não posso dar, e não dividiu com ele? Então o Senhor está tentando trazer isso para nós entendermos quem são os que estão indo para o inferno. Nós trazer essa compreensão ao nosso coração. Aleluia. Aleluia. Ele diz: porque tive fome e não me deste de comer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tive sede e não me deste de beber. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, povo abençoado, você vai entender que aquele dia que você bateu o portão na cara, você selou sua caminhada para o inferno. Quando você bateu o portão na cara de uma pessoa que te pediu um copo de água, um prato de comida, você foi direcionado àquele lugar. Deus está identificando aqueles que estão indo para o inferno. Continua. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Aleluia. Quantas vezes nós fomos na prisão visitar alguém? Quantas pessoas que você viu andando na rua sem camisa e não deu uma camisa para eles? Você não comprou uma camisa, ainda mais num tempo desse, é que essa vendação de roupa de segunda linha está em alto nível, não é cara. Enquanto tem gente que nas regiões frias desse país estão passando frio e você nunca deu uma camisa para eles vestir,
daqueles que dormem lá na rua, enquanto que do outro lado já tem um lugar quente, né? Você nunca deu um prato de comida para esquentar aquele que estava lá no frio, um prato de comida, um caldo quente? Então você vai entender quem são aqueles que estão indo para o inferno. Nosso país mesmo, estamos recebendo muitos venezuelanos e, claro, de muitos outros países. Aqui nós vimos direto nos sinais eles pedindo ajuda. E era forasteiro e tu não me acolheste. Então nós estamos identificando aqueles que estão indo para o inferno. Glória a Deus. Eu estava nu e tu não me vestiste. Eu estava enfermo e tu não fosse me visitar no hospital. Eu estava preso e tu não foi me visitar. Nós estamos identificando aqueles que estão indo para o inferno. O Senhor Jesus está identificando aqueles que estão indo para o inferno. Não é eu, não é o fulano ou ciclano ou beltrano, é o Rei dos Reis. Ele está identificando aqueles que estão indo para o inferno. Aleluia! Então, povo abençoado, nós vamos finalizando porque o tempo é rápido. Então vamos ler uns versos mais rápido, porque nosso tempo acabou. Mateus 10, 28. Falta 15 minutos. 9h30. 9h30. Falta 15 minutos. Não tem clamor não. Tem não. E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temem antes aquele que pode destruir tanto a alma como o fogo no inferno. Mas essa é uma geração que teme mais o homem do que a Deus. Ela teme mais o homem do que a Deus. Essa é uma geração que teme o homem. Uma geração sensível, mufina. Uma geração que só gosta, que quando sente uma dorzinha de cabeça está correndo na farmácia. E ela não tem noção que ela vai entrar no terror da tribulação, o maior teste que a terra já viu. O maior teste que essa terra já viu, no terror. E nós já estamos vendo o princípio desse terror com a profecia dos mísseis nucleares que vão cair na Europa e nos Estados Unidos. Aleluia. Aleluia. Então você vai ver que eles trocam o Senhor por causa dos seus amigos. Ele troca o Senhor por causa de uma família, porque teme perder a família, teme perder o amigo, teme perder o emprego. Então você vai ver quem são aqueles que temem o Senhor, que não temem o Senhor, mas temem o mundo. Você vai identificar quem são os que estão indo para o inferno. Glória a Deus. Mateus 5, verso 22. Mateus 5, verso 22 diz assim: Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raça será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o lago de fogo eterno. Então você vê o nível da impureza espiritual aqui, o nível da sujeira, de que a igreja se tornou totalmente turva, totalmente suja, com a sujeira do mundo que invadiu a igreja. Então os palavrões ocorrem na igreja, as loucuras do mundo acontecem dentro da igreja, o nível do pecado sexual do mundo ocorre dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. E o Senhor está tentando identificar com a igreja que ele fez uma pergunta. E qual foi a pergunta? Quem da igreja está apto para ir para o inferno? Quem está preparado? Quem tem uma boa chance de entrar no inferno? Então ninguém levanta a mão, todo mundo fica com a mão para baixo. Então você pergunta para eles: quem são então os que vão para o inferno? E eles apontam lá fora. Então Deus está tentando desvendar a trave que está no nosso olho aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, verso 2 diz assim: Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Mais terrível
que é mais. Assim sabemos. Vai abrir a boca de Deus, é rico em perdão. Olha o mais tranquilo que tem e abre a boca e vai dizer que quer isso. Quem é que Então assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando Deus e obedecendo seus mandamentos. Aleluia! Esse é o resumo de toda a lei do Senhor. Glória a Deus. Em João 3 diz: quem nele não crê não é condenado, mas quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Aleluia! Você tem recebido o Senhor e tem crido? Tem se submetido? Tem ouvido a voz do Senhor? Tem escutado do coração e colocado em prática? Tem se submetido e se reverenciado? Tem tirado a carne, não deixando ela combater o Senhor e nem se rebelar contra o Senhor? Aleluia! Aleluia. Mateus 12 diz: mas os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem são os súditos de Deus? Aqueles que dizem que estão indo para o céu e que estão indo para o inferno. Então, povo abençoado, nós estamos caminhando para o fim. Então você vai perceber que, porque muitos milagres aconteceram, muitos milagres têm acontecido, muitos aleijados andando. Hoje nós celebramos um aleijado que levantou e andou aqui. Hoje nós celebramos um grande e um poderoso milagre aqui. E nós refletimos sobre aquele milagre que nós devemos nos arrepender. Aleluia. Aleluia. Nós devemos nos arrepender genuinamente, porque os milagres eles proclamam que nós temos que nos arrepender, nós temos que lembrar. Ele proclama o poder de Deus na terra, a visitação do Senhor. Então é hora de nós nos separarmos desse lugar, se voltarmos totalmente para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Hebreus 10, verso 31. Hebreus 10, verso 31 diz assim: horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Glória a Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Então você vai entender que ele diz que já não resta arrependimento para aqueles que uma vez foram iluminados, que foram cheios do amor do Senhor, que conheceram o poder de Deus, que absorveram da graça do Senhor que veio do céu, e então voltaram para o mundo, voltaram para a lama, voltaram para aqueles pecados malignos que vão te conduzir ao inferno. Então para esses já não resta mais arrependimento, já não resta. Aleluia. Glória a Deus. Então Hebreus 10, 26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Então você vai entender que se você continuar, você conhece o caminho do Senhor, você sabe quais são os pecados, você sabe, Deus identificou para nós os pecados que nós devemos renunciar. Deus está identificando aqueles que vivem na carne. Deus está dizendo: é hora de você se arrepender, é hora de você se submeter a Ele, é hora de você se humilhar, é hora de você tirar a trave, é hora de você entender que você é o detentor do ensino, é o detentor da mensagem que te leva ao conhecimento do Senhor. É você que sabe qual que é a vontade de Deus e não os lá de fora. É hora de você descer o pé e ir para a rua evangelizar, para ir buscar
aqueles em que nós falamos que era justamente aqueles que estavam indo para o inferno. Então nós descobrimos que a maioria daqueles que estão na igreja são os que estão indo para o inferno. São eles que estão caminhando a passo largo para aquele lugar. São eles que decidiram deliberadamente se deixar levar pela carne. São eles que acreditaram no evangelho caído do engano que o diabo trouxe para a terra, dizendo: não se preocupe, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele vai te ajudar. Foram eles que se deixaram levar pelas essas mentiras. Foram eles que se deixaram levar por um falso Jesus, um falso evangelho, um falso espírito. Mesmo sabendo que era contra a vontade do Senhor, porque o Senhor disse que Ele sabe a vontade do seu Senhor. Então, uma coisa muito importante a igreja saber hoje, que o nível do teu juízo será maior, muito maior, porque você teve o conhecimento, a instrução, o poder de sair à tua disposição, e então aquele que você disse, aquele que tem uma pequeníssima cisco no olho, você disse que era o que estava indo para o inferno. Então você vai ver que o nível do seu juízo será muito maior, porque eles não têm a instrução. Você vai enxergar a grandiosíssima trave que está no teu olho. Então você vai começar a fazer uma autoanálise, você vai fazer uma análise profunda na sua própria vida e começar a se arrepender e modificar o teu comportamento. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor está tentando identificar para nós, povo abençoado. Ele está querendo nos tirar dessa situação. E nós não vamos muito nos alongar não, porque o nosso tempo já acabou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus está nos alertando, dizendo que você, a partir de agora, não pode fazer o que você quer, da forma que você quer. Ah, mas eu acho, eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Aqui não tem achismo, aqui tem a vontade de Jesus e a nossa submissão a ela. Só isso. Só isso. Você não pode dar uma opinião nas coisas de Deus. Quando você vem meter a opinião nas coisas de Deus, é como se você estivesse fazendo a função do inimigo, querendo introduzir dentro do Evangelho Santo uma pitada maligna, o conhecimento do mal dentro do conhecimento do bem. Aleluia, glória a Deus. Então, povo abençoado, nós vamos encerrar por aqui, porque o nosso tempo chegou ao fim. Mais uma vez que nós somos conhecedores da vontade do Senhor, nós devemos fazer a sua vontade. Nós devemos nos santificar, nos arrepender, nos purificar, nós devemos evangelizar, nós devemos ir buscar as almas, aquelas que têm o maior nível, aquelas que têm a maior quantidade de pecado, porque o nível do arrependimento de cada um deles será muito maior. Então o arrependimento deles vai trazer o quê? Vai trazer uma alma muito cheia de amor, porque aquele que mais pecou, Deus mais, ele quanto mais se arrependeu, Deus mais o amou, porque o nível de arrependimento dele foi muito alto, é o nível de um clamor, de um choro muito profundo diante do Senhor, diante do Deus vivo. Então o Senhor muito amou. O Senhor muito amou. Então o Senhor amou muito mais aqueles que vivem no pecado, aqueles dos quais a igreja que tem uma bigota grande no olho, enxergar um pequeníssimo cisco que tinha no olho deles. Aleluia. Então, povo abençoado, todos os que vivem, todos os que vivem já não vivem para si, mas para Cristo, para aquele que morreu por nós. Nós somos o que agora? Uma nova criatura. Se nós somos uma nova criatura, nós não somos contendeiros, nós não somos brigões, nós não somos maldosos, nós não temos nossa opinião própria. Não, isso tudo acabou.
Isso não pode viver em nós, isso não pode de forma nenhuma gerar alguma coisa dentro do nosso coração. Ele, cuidado que não gere nenhuma raiz de amargura no teu coração que possa te excluir da eternidade, uma raiz de raiva, de contenda, um sentimento ruim. Ele pede para nós fazer isso. Então nós temos que trabalhar em prol do quê? De um Deus justo, bondoso, magnífico, poderoso, longânimo, paciente, e Ele traz a paz, porque a paz só vem por meio da obediência. Não tem outro segredo. Quando você se submete à vontade do Senhor, o seu coração para de ser conturbado, porque toda conturbação que está dentro do teu coração está ligada às coisas desse lugar, está ligada ao sentimento maligno da carne, está ligada à busca desenfreada pelas coisas desse mundo. É por isso que o Espírito Santo, ele nos traz um alto, poderoso controle na nossa vida. Daqueles que se submetem e caem de cabeça com muita força, com muito amor, eles entram totalmente no caminho do Senhor. Eles se submetem totalmente. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar, vamos finalizar, vamos encerrar, certo de que nós sabemos a vontade do nosso Senhor, certo de que nós identificamos as características daqueles que estão indo para o inferno. Então agora nós vamos fazer uma oração aqui de arrependimento e pedir o Senhor para nos tirar dessa situação, e pedir o Senhor para nos afastar dessa situação. Vamos nos arrepender. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para nos humilhar, Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos servos inúteis, nós somos seres insignificantes, somos indignos de estar perto do Senhor. O Senhor é muito bom, é maravilhoso, é limpo, é justo, é santo, é bondoso, e que nos encontrou, Senhor, e que nos deu o privilégio de ouvir a Tua voz, e que nos deu o privilégio de se aproximar de Ti, e que nos deu o privilégio de sentir um coração limpo, santo, íntegro e justo, e que nos deu o privilégio de fugir do pecado através do poder do sangue, e que nos deu o privilégio de nos arrepender, e que nos deu o privilégio de nós ouvir as instruções do Espírito Santo para ser salvo, e que nos deu o privilégio de trabalhar no santo e poderoso Evangelho de Deus, do Deus Altíssimo, e que nos deu o privilégio de alcançar as almas. Que glorioso privilégio, Senhor. Nós somos indignos, somos tremendo pecador, nós somos grandes pecadores, papai, servos inúteis, Pai. Pai Santo Poderoso, tem de misericórdia, papai. Nós estamos aqui para nos implorar e nos arrepender de algumas dessas ações das quais o Senhor identificou aqueles que estão indo para o inferno, que ainda está impregnada na nossa vida. Nós nos arrependemos, Senhor. O Senhor pode lavar com o seu sangue, papai, o nosso coração, retirando essas malignidades, fazendo com que nós podemos ser íntegros, santos e justos na Tua presença, fazendo com que nós não podemos deixar nada, absolutamente nada, que venha diminuir a Tua mensagem na nossa vida, nada que venha diminuir o Senhor na nossa vida, nada que venha se afastar o Seu Espírito de nós. Por favor, Senhor, nós nos arrependemos por todas as atitudes que estivemos erradas, por todas as ações, por todos os pensamentos, por todo olhar, por todo ouvir, por todo o ambiente que não Te agradou, por toda fala que não Te agradou, por todas as coisas que ouvi que não Te agradou, por toda a intimidade que a gente tiveu com o mundo que não Te agradou, por todo um relacionamento maligno com esse mundo caído que não Te agradou. Senhor Deus e Pai, o Senhor é nosso Deus, é um Deus bondoso, é um Deus justo, um Deus tão bom, e nós temos desviado o nosso olhar para o mundo. Pai poderoso, nós Te agraciamos, nós agradecemos pela Tua graça tão magnífica, pelo Teu precioso Filho amado, pelo Teu precioso e poderoso Evangelho
um evangelho de julgamento, um evangelho de justiça, um evangelho de amor, um evangelho de paciência, um evangelho de retidão, um evangelho que dá a vida, mas um evangelho que julga o pecado. Pai gracioso, muito obrigado por o Senhor estar nos alertando, iluminando a nossa vida e mostrando no fundo do nosso coração a nossa sujeira. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por o Senhor mostrar, papai, a cada instante, a cada milímetro, a cada palmo que o Senhor tem esquadrinhado os nossos corações e mostrado as nossas sujeiras, mostrado a nossa ira, a nossa ignorância, a nossa falta de paciência, o nosso descontrole, a nossa carne maligna querendo tomar as rédeas do teu caminho. Pai poderoso, tem de misericórdia de cada um de nós. Retira nosso olhar da cobiça desse mundo maligno e volte, ajude e voltar os nossos olhos ao céu. Não deixe que o pecado maligno da cobiça possa entrar no nosso coração, mas que nós elevamos nossos pensamentos, nossos olhos, o nosso entendimento a Ti, que é um Deus bom, cheio de graça, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, e que tem transbordado, Pai, dentro do nosso coração. Não somos dignos, Pai, não temos privilégio nenhum. O Senhor é um Deus muito bom, um pecador tão terrível como nós, Senhor. Oh, Pai, não há nada de especial em nós, só o Senhor é bom. E nós te agradecemos porque o Senhor apontou para nós e olhou para nós. Nós agradecemos o Senhor profundamente pelo esse glorioso olhar por nós. Nós, Senhor, agradecemos demais, Senhor. A gente vê quantas pessoas há nessa terra, tantas pessoas boas em que o Senhor poderia olhar. Mas o Senhor olhou para esses imundos, esses perdidos que eram nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos profundamente, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor vir voluntariamente se sacrificar por nós. Muito obrigado, Espírito Santo, por cada dia nos guiar em toda a verdade. Muito obrigado aos seus dois guerreiros e poderosos mensageiros que têm nos conduzido tão fielmente com grande poder e glória da parte do nosso Senhor Deus e Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós somos muito gratos, papai. Nunca imaginamos que haveríamos guerreiros tão maravilhosos, tão de um grande e alto escalão no céu, aqui na terra, diante de um pecador tão terrível como nós, nos instruindo, papai. Seres tão insignificantes que já estavam destinados ao fogo, mas o Senhor veio nos tirar. Muito obrigado, Senhor. Nós nos arrependemos de todo o nosso coração, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos ajude, papai. Nos ajude ao teu poder santo do sangue que vem para nos lavar o nosso coração e deixar o nosso coração apto para o teu Espírito nos guiar e nos controlar. Nos dá força e poder para resistir todas as investidas do diabo e gritar o Evangelho santo, limpo, sem mistura, sem corrupção nessa terra. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.